Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 9, verso 3, perdão. Todos encontraram, irmãos? Diz assim o texto: em viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinda do céu. Ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Amém, irmãos? Somente até aqui. Sente aí, adorando a Deus nesta manhã, e preste aqui a sua atenção por alguns minutos. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que nós vamos discorrer aqui neste texto, neste momento. Eu acredito que nós estamos diante de um texto conhecido. Quem nunca ouviu falar do apóstolo Paulo? Olhe para cá. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um grande missionário, irmã Mariazinha. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo não foi um homem comum, podemos assim dizer. Mas ele fez coisas extraordinárias. Ele trabalhou como nenhum outro, podemos dizer, apóstolo trabalhou. Só de cartas ele escreveu 13. A Bíblia vai dizer que onde ele passava, grandes coisas aconteciam através do poder de Deus na vida dele. Só por questão de curiosidade, Paulo escreveu 13 epístolas. Mas ele não é o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Lucas é o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Lucas escreveu Atos e escreveu o Evangelho. Se nós juntarmos os escritos do apóstolo Paulo, em quantidade, ele escreveu pouco menos, mas de intensidade, os seus escritos foram extraordinários. E quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele viajava de uma cidade para outra. Olhe para cá. Paulo era um homem que pregava para gentios, para judeus. Paulo era um homem que ensinava na sinagoga, ensinava na rua. Paulo era um homem que quando ele orava, as pessoas eram curadas. Paulo era um homem que quando o lenço dele, olha a profundidade que Paulo era, irmãos. Paulo era um homem que o lenço dele, se tocasse em alguém que estava enfermo, ele era curado. Isaac. Mas só que quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, quem olha para a história do apóstolo Paulo, Isaac, não imagina quem realmente era o apóstolo Paulo. Porque nós somos assim, Letícia, nós conhecemos uma pessoa e nós não vemos a história dela. É comum nós olharmos para o apóstolo Paulo e ver, nossa, ele era um grande homem de Deus. Nossa, o apóstolo Paulo, como ele foi usado, ele é um homem totalmente extraordinário. Mas eu queria te fazer refletir nesta manhã que o apóstolo Paulo nem sempre foi um grande homem de Deus. O apóstolo Paulo, durante muitos momentos da sua vida, ele teve dificuldade, teve problemas e teve crises que quase o levou a não se aproximar de Jesus. Esse apóstolo Paulo que eu falei para você, que orava e Deus usava a mão dele para poder curar as pessoas, era o mesmo apóstolo Paulo que não queria nem saber de Jesus há um tempo atrás. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, socorro, você vai ver que o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo antigamente não era o seu nome judeu, a Bíblia vai dizer que ele não gostava de cristão. O apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum vício, não é relatado na Bíblia nem na história. Ele não usava droga, não era cigarro, não era outras coisas não, que a gente julga grande aí, né? Sabe qual era o maior problema do apóstolo Paulo, irmã Martinha? Antes dele se aproximar de Jesus, é que ele não acreditava em Jesus como seu Salvador. Ele, por ser judeu, ele não acreditava que Jesus poderia salvá-lo, que Jesus poderia curá-lo. O apóstolo Paulo, ele não cria em Jesus. O apóstolo Paulo, ele era incrédulo, ele não acreditava naquilo que Jesus veio fazer na terra. E olha só, se formos olhar o nível de dificuldade, a dificuldade do apóstolo Paulo era muito maior do que muitas de nós. Porque muitas vezes nós temos alguns vícios, algumas dificuldades, alguns problemas nossos. Muitas vezes nós estamos mentirosos, falsos, ou fazemos algum erro que nós julgamos que não é bom. Mas o apóstolo Paulo, entenda isso, ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava quem era Jesus e que ele veio para poder pagar a nossa dívida. Sabe o que eu queria começar falando algo aqui nesta manhã? Que não importa a sua dificuldade,
Não importa o seu problema, não importa quando você olha para você mesmo e fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho muita dificuldade para me aproximar de Jesus, eu não posso chegar de Jesus porque eu ainda tenho esse pecado, eu não posso chegar perto de Jesus por causa disso. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha, quem sabe, talvez o maior pecado de todos, que é não acreditar, mas mesmo assim Jesus acreditou nele e fez ele um grande homem de Deus. Ei, pare de deixar o diabo acusar a sua mente, você não é sujo demais para se aproximar de Jesus. Quantas vezes nós olhamos para nós, falamos assim, nossa, mas Jesus é tão puro, eu sou tão pecador, eu tenho tantas falhas, tantos erros, porque ninguém quer fazer isso, quer colocar os nossos erros diante de Jesus. Mas olha só, o apóstolo Paulo, ele foi encontrado com Jesus mesmo com os seus erros. O convite de Jesus essa manhã para você é: deixe Jesus te tocar, mesmo com os seus erros. Não coloque os seus erros em prioridade, mas deixe Jesus chegar perto de você e te ajudar a vencer esses erros, e ser alcançado por Ele. Irmãos, Paulo não reconhecia Jesus como Senhor. Então olhe para cá, se você acredita em Jesus, você já está melhor que Paulo. Independente dos seus pecados, dos seus erros, você já está melhor que Paulo, porque ele não consentia com Jesus, não acreditava em Jesus, falava: Jesus veio morrer por mim, esse homem aí que estava andando pela rua, de chinelo, andando comum por aí, não, isso aí eu não acredito nisso aí não. Só que o erro de Paulo vai ainda mais profundo ainda, porque Paulo, além de não acreditar em Jesus, sabe o que Paulo fez? Espera aí, essa seita que Jesus está começando a criar, esse movimento religioso não está legal não, eu vou perseguir eles. Olha só, além de Paulo não acreditar em Jesus, Paulo decidiu perseguir aqueles que acreditavam em Jesus. Olha o nível de distância que ele estava de Jesus, Letícia. Quando eu olho para isso e vou raciocinar sobre isso, irmã Paula, eu vejo algo interessante, Sofia, que Paulo já não acreditava em Jesus. Paulo agora começa a perseguir os cristãos. A Bíblia vai dizer em Atos 7 que quando Estevão morre apedrejado, irmãos, tinha uma pessoa, um jovem, aos pés de Estevão. Você consegue imaginar comigo? Estevão morrendo apedrejado e Paulo lá consentindo: ó, que legal, tá tudo certo mesmo, tem que morrer. Esse Jesus aí não é nada não, tem que matar esse pessoal que segue Jesus. Olha o nível que o apóstolo Paulo estava. Ele, além de não acreditar, ele ainda não concordava, perseguia. E ele, além de concordar com a morte de Estevão, sabe o que ele fez, Lara? Ele falou assim: peraí, quando o Estevão morre, diz que estoura uma grande perseguição naquela época, e os discípulos fogem, quem seguia Jesus começa a fugir. E Paulo, insatisfeito com o pessoal indo embora, sabe o que ele fala? Gêmeo, você fala bem assim: eu vou atrás desse povo que está querendo se esconder. Ele vai à autoridade da época, o sumo sacerdote, pede cartas para poder ir para outra cidade, pegar quem é cristão e levar preso para Jerusalém. Olha o nível que estava o apóstolo Paulo, ou Saulo antigamente, né? Agora eu te pergunto aqui, talvez você estava se achando o pior ou a pior das piores para se aproximar de Jesus. Você já perseguiu algum cristão aí? Você já consentiu com a morte de algum cristão aí? Você já pediu para ir atrás de alguém para levar preso por causa que serviu a Jesus? Não? Então você está melhor que o apóstolo Paulo. Então você pode ser tocado como o apóstolo Paulo foi, de uma maneira diferente. Irmãos, as pessoas olhavam para Paulo, falavam: esse aí não tem jeito. Eu acho lindo isso. Eles olhavam para Paulo e falavam assim: não, esse aí já era. Esse aí que não acredita em Jesus, olha só, não acredita em Jesus, irmã Tânia, persegue os cristãos. Se tivesse um rol naquela época de nomes, pastor Nelson, de pessoas improváveis para ser cristão naquela época, o top 1 chamava-se Paulo. Ele jamais, Natália, jamais tinha possibilidade, a olhos humanos, de aproximar de Jesus. E quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falávamos: não, fulano vai ser cristão, vai aceitar Jesus? Não, mas aquele lá é o nosso top 1 da nossa lista de nunca vão aceitar Jesus. Ou aquelas pessoas que a gente olha e fala: não, esse daí não vai, Jesus vai alcançar ele não. Esse aí é mais duro do que o coração de Faraó, o coração dele é mais duro do que o coração de Faraó. Nós achamos que não vai ter jeito, nós achamos que Jesus não pode alcançar, mas deixa eu te falar algo: não tem pessoas inalcançáveis para o nosso Deus.
Não existe pessoas que Jesus não pode mudar. Ainda tem solução para aquela pessoa que está na pior das piores condições. O nosso Deus ainda alcança e nos faz viver algo novo com Ele. Talvez você está se achando longe de Deus, distante de Deus, fala, não, eu talvez sejam difícil demais de se aproximar de Jesus. Deus olha para nós e fala bem assim, olha, você pode se aproximar desse Deus que tudo faz. Irmãos, olha para o apóstolo Paulo, faz o seu julgamento aí agora. Tinha condição do apóstolo Paulo seguir Jesus? Não tinha. Tinha chance, um homem tão mau, tão cruel, tão maldoso, Hildo. Não tinha como. Mas Deus tinha um plano para o apóstolo Paulo. Enquanto os planos dos homens eram distantes de Jesus, Deus tinha um plano especial para ele. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, com todos esses lados ruins, a Bíblia vai dizer que ele vai lá pedir carta. E eu fico imaginando, pastor, o apóstolo Paulo indo lá, pedindo carta, fala, eu vou lá matar os cristãos, quero acabar com esse povo, não vai ter, além de não gostar, irmãos, entenda o nível do apóstolo Paulo, porque tu não gostar de uma coisa, tudo bem, mas você ainda privar a outra de adorar a quem ele quer adorar, olha o nível dele. E aí ele fala assim, não, eu vou lá pedir carta, pegou as cartas assinadas pelo sumo sacerdote, vai poder prender. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo com a carta, eu vou prender, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com essa história de Jesus, eu vou acabar com os ensinamentos de Jesus. Enquanto Paulo está indo com a carta, irmãos, querendo acabar com o povo de Deus, eu fico imaginando Jesus, pastor, olhando bem assim, Paulo, lá do céu olhando para Paulo, fala, olha só, você está escrevendo uma história que você não sabe que não vai acontecer, Saulo. Você está pensando algo, mas eu tenho um plano maior para você. Você está querendo ir para Damasco para poder matar o cristão, mas deixa eu te falar, é lá em Damasco, Saulo, que eu vou me encontrar com você. Fica imaginando Jesus pensando o plano, porque é assim, irmã Martinha, a gente arquiteta um plano em casa e Jesus arquiteta outro no céu, aleluia, Jesus. A gente pensa de uma forma e Jesus pensa de outra, e sabe o que é bom? A vontade de Deus, ela é sempre a melhor para nossas vidas. O apóstolo Paulo queria ser o maior perseguidor do cristianismo, mas Jesus não tinha para ele esse título, Letícia. Jesus tinha para ele o título de o maior propagador do cristianismo. Ei, eu não sei de que estão te rotulando, o que estão te chamando, mas não vão te chamar disso. Deus tem uma história nova para você. Deus tem algo novo para realizar através da sua vida. Enquanto Ele está indo com o projeto de matar, Deus está indo com o projeto de transformá-lo. Porque é assim na nossa vida, irmã Dani, enquanto a gente pensa algo, o nosso Deus tem algo muito maior para nós. E Ele está indo para Damasco, eu vou matar, eu vou prender, eu vou acabar com aquele povo. E Jesus está falando, vai nada. E aí, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, acontece algo interessante. Saulo, onde eu li com você, Saulo tem um encontro pessoal com Jesus. E aquele homem que eu narrei para você a história no começo, que era talvez impossível, improvável, ele agora tem um encontro pessoal com Jesus e ele é transformado. Porque quem se encontra de maneira pessoal com Jesus não continua sendo a mesma pessoa. Vou repetir, quem se encontra de maneira pessoal com Jesus não permanece a mesma pessoa. Ei, Deus veio aqui nessa manhã para se encontrar com você, porque Ele quer viver algo novo contigo, escrever uma nova história contigo, começar algo novo com você. Deus te convida nesta manhã para viver algo especial com Ele. Ele veio aqui para te chamar, em vez de chamar Saulo, Ele veio te chamar, irmã Mariazinha, Pedro, tu estava achando que estava longe de Deus? Estava achando que tinha planos, mas Jesus te trouxe aqui para te falar, ei, coloca o seu nome, socorro, você não está me perseguindo não, mas eu quero você para mais perto de mim. Apocalipse 22, já estou terminando, irmãos, escuta isso aqui. Apocalipse 22 vai nos mostrar uma figura que representa Jesus, representa Deus. Vai dizer que existe um rio de vida. Olhe para cá para você entender isso aqui. Existe um rio de vida que flui do trono de Deus. Apocalipse 22, capítulo 1. E esse rio que flui do trono de Deus, ele rega todo o céu.
Nós podemos entender que esse rio que flui de Deus é o próprio Deus que vai fluir em todo o céu naquele momento. Só que o salmista, no Salmo 46, vai dizer que é um rio cujas águas correntes se alegram a cidade de Deus. Ou seja, o rio, pastor, é o próprio Deus. Escute isso aqui lá. Entenda, o rio é o próprio Deus. Ele quer que nós mergulhemos nele. E em Ezequiel, no capítulo 47, a Bíblia vai dizer que um anjo pega o profeta Ezequiel e leva para um rio que figura Deus, que figura Jesus. E ele segura na mão dele e eles medem 1000 côvados. E quando ele chega em 1000 côvados, Lucas, a água está onde? No tornozelo. Mas só que o anjo fala bem assim, olha, não para de medir não, anda mais 1000 côvados. E a Bíblia vai dizer que ele anda mais 1000 côvados e as águas começam a bater agora no joelho. Só que o anjo dá mais um conselho para o profeta, fala bem assim, olha, caminha um pouco mais. E a Bíblia vai dizer que ele chega agora, as águas dá nos lombos. Só que o anjo ainda fala bem assim, não para aí não, continua. E aí fala bem assim, anda mais 1000 côvados. E ele entra mais 1000 côvados para o rio e chega um momento que ele não consegue mais ficar em pé, ele tem que mergulhar. Ele tem que realmente se lançar nesse rio. E sabe o que significa, irmãos? O rio significa o nosso Deus. Nós somos esse que Ele quer que nós entremos mais na presença dEle, James. Ele quer que nós nos aprofundemos mais nele. Nós temos que parar e entrar neste rio. Só que entenda, Lara, entenda, você que está aqui nesta manhã, olhe para cá. O rio, Marquinhos, ele estava lá junto com o profeta. Só que não foi o rio que entrou no profeta. Escute isso aqui. Foi o profeta que entrou no rio. Foi o profeta que começou a caminhar para mais perto do rio. Irmãos, se Deus é o nosso rio, eu e você, nós temos que querer entrar nesse rio. A atitude é nossa, não é dele. É nós que temos que querer se aproximar desse Jesus, para que ele venha encher a nossa vida e transformar os nossos sentimentos, a nossa vida, e nos levar para cada mais vez experiências com ele. É você que precisa entrar no rio, irmãos. Você precisa entender aqui nessa manhã, Deus está nos convidando a você não ficar somente com água nos tornozelos, não somente com água nos joelhos. Ei, entre para mais fundo neste rio. O convite para Jesus nesta manhã é: ei, sai do nível de intimidade que você está e venha para um nível mais profundo com Ele. Não pare. Tem gente que para nos tornozelos, irmão. Tem muitas pessoas que só sabem do rio. Tem muitas pessoas, irmão, que conhecem o rio que é Deus, mas nunca viveram uma experiência sequer com Ele. E conhecer o rio é legal, mas o que é bom mesmo, usar as palavras do meu pastor aqui, é banhar no rio, tomar banho no rio lá do Maranhão. Já pensou, pastor? Não é bom entrar no rio? Que adianta, irmão, você está vendo o rio em nome de Jesus. O rio está lá, as águas fluindo, bonito, mas você não entra no rio. Nós temos que ter essa mentalidade. Ei, o rio está aí, Deus está aí, fluindo perto de você. Você só precisa querer entrar. Você só precisa, Felipe, querer mergulhar nesse rio, para que você possa viver uma experiência pessoal com esse Deus. Ei, olhe para cá, você precisa entrar nesse rio. Deus está te convidando nesta manhã. Ei, entra nesse rio. Entra nesse rio e não aceite somente águas rasas, não, mas vá para águas profundas, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele descobriu esse rio lá. Ele foi encontrado por este rio e ele decidiu mergulhar de cabeça neste rio. Quer que eu te prove? Paulo fala bem assim, ó: o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa do evangelho que eu conheci. Sabe o que é isso, Germes? Ele está dizendo o seguinte: aqueles meus pensamentos que eu tinha antes de conhecer Jesus era mas agora que eu conheço Jesus, aquilo lá começou a não valer mais nada, porque Jesus vale muito mais do que aquilo que eu achava que valia, que tinha valor para mim. O que eu queria dizer nesta manhã? Ei, você precisa decidir colocar mais amor em Jesus, se aproximar mais de Jesus. O que acontece é que o inimigo hoje em dia quer nos tirar de perto de Deus, quer colocar distrações, quer colocar muita coisa para a gente poder não ter tempo de buscar a Ele. Mas o convite de Jesus nesta manhã é: ei,
Deus quer ter um encontro pessoal contigo aqui nesta manhã. Ei, o rio está aí disponível para você. O rio está aí disponível para você se aproximar dele e entrar e mergulhar. Deixa eu te falar algo. Paulo então ouviu a voz que brilhou. Paulo ficou assustado. Saulo ficou assustado. E aí Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Entre na cidade, que eu vou te dizer o que tu vai fazer. E aí Paulo se levanta do chão e vai em direção a uma casa. E eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés nesta manhã. Já estou terminando. Paulo tinha aquela história lá que eu contei para vocês, distante de Deus, mas Deus quis levá-lo para mais perto. Paulo tinha um ego inchado, tinha sua cabeça intelectual cheia de coisas. Para quem não sabe, Paulo estudou aos pés do maior inteligente daquela época, maior teólogo daquela época, era Gamaliel. Estudou numa das maiores escolas, faculdades de nome daquela época. Ele conhecia de teoria, mas ele não conhecia de pessoalidade. Ele não deixou realmente Jesus entrar no coração dele. E Paulo foi quebrado o ego dele ali, para que ele pudesse ter vivido a experiência com Deus. Eu não sei qual é o conceito que você tem de Deus. Eu não sei quem você pensa que Deus é. Eu não sei qual é a figura que você tem na sua cabeça. Mas Deus te trouxe aqui para te levar. Ei, eu quero ter um encontro pessoal contigo. Ei, eu quero te levar para dentro de um rio, que só você pode entrar lá. Mas você precisa querer isso. Irmãos, olha só que interessante. Deus conhece, escuta isso aqui. Deus conhece as suas histórias. Deus conhece os seus traumas. Deus conhece o teu passado. Deus sabe de onde você saiu. Deus sabe a sua incredulidade dentro do seu coração. Ele sabe. O que você está pensando aí agora, não, mas esse Deus, esse Jesus aí, talvez está questionando aí na sua cabeça aí agora. E o nosso Deus, Ele conhece, Douglas. O nosso Deus, Ele viu os seus traumas da infância, que te levaram talvez a não querer se aproximar de Deus. O nosso Deus, Ele sabe quem é você, pelo teu nome. Ele conhece cada detalhe da tua história. Ele conhece tudo de você. E mesmo assim, Ele acredita em você e espera por você, como filho pródigo, como o pai esperava o filho pródigo na porta da sua casa, ansioso para vê-lo se aproximar de Jesus. Ei, quantas histórias você já passou com Jesus? Quantas bênçãos você já viu Deus fazer na tua vida, no teu casamento, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu pai, com a tua mãe? Como Deus cuidou de você na tua infância, que talvez você era para ser largado lá, e Deus sempre cuidava de você. Era Deus mostrando o cuidado que Ele tinha para com você. Era Deus falando: olha, pode ninguém te ver, mas eu continuo te vendo. Irmãos, Paulo, ele era um homem difícil, mas foi tocado por um Deus que move corações. O convite do nosso Deus nesta manhã é: Deus quer te transformar. Deus quer te tocar de forma pessoal aqui nesta manhã. Talvez você estava se arrumando achando que era somente mais uma manhã com Deus, mas ele, enquanto estava se arrumando, ele estava falando: não é somente mais uma manhã com Deus. É nesta manhã que eu vou te chamar pelo teu nome e vou te falar: ei, eu quero fazer algo através da tua vida. Talvez você estava achando que seria somente mais uma manhã com Deus, mas Deus está se preparando tudo para dizer: ei, você não é uma pessoa comum. Eu quero te levar para um nível mais profundo nesta manhã. O convite de Jesus aqui nesta manhã para você é: saia do nível que você está e imersa mais 1000 côvados e mergulhe mais. Escute o chamado de Deus aqui para você se aproximar dele nesta manhã. Ele te convida: ei filho, deixa de lado algumas coisas e vem viver para mais
mais experiência comigo.